Então, pessoal, a respeito então da teoria do conhecimento de Immanuel Kant, nós temos nesse gráfico basicamente a teoria. O que a gente pode dizer? Uma das questões mais então importantes é o problema do conhecimento, que é a questão do saber, e essa questão está na crítica da razão pura. E ele vai distinguir duas formas básicas do ato de conhecer, né? Que é o conhecimento empírico, o a posteriori, que está aqui ao lado, que a posteriori é aquele que se refere àqueles dados fornecidos pelos nossos sentidos, ou seja, que é pós a nossa experiência. Por exemplo, eu posso afirmar ou ter um juízo que o livro possui capa verde. Ora, foi necessário primeiro eu ter a experiência de ver um livro e assim depois conhecer a sua cor. Então, portanto, trata-se de um conhecimento posterior à minha experiência. Foi adquirido, eu aprendi com a minha experiência. Eu tenho conhecimento puro, que é a priori, é aquele que não depende de forma alguma dos dados dos sentidos, ou seja, que vem antes da experiência, nascendo puramente aí de uma operação racional, uma operação mental da nossa mente. Então, um exemplo: duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Não se refere a esta ou aquela linha paralela, mas as todas. Pois sempre que duas linhas forem paralelas, elas necessariamente não se encontrarão no espaço. Se elas se encontrassem, não seriam paralelas. Então, trata-se, portanto, de um conhecimento necessário e universal. Além disso, é uma afirmação que pode ser válida, não depende de nenhuma condição específica ou experiência anterior. Então, para a gente recapitular, eu tenho dois tipos de conhecimento. Eu tenho o empírico, né? Conhecimento empírico, que é o conhecimento a posteriori, né? Então, esse é um tipo de conhecimento. Enquanto eu tenho conhecimento puro a priori, tá? Então, são dois tipos de conhecimento. Beleza? O conhecimento, então, puro, o conhecimento puro a priori, por conseguinte, ele vai conduzir a juízos universais e necessários, enquanto o conhecimento empírico não apresenta essa característica, né? Juízos universais e necessários, ou seja, tem que ser daquela forma e não podem ser, ele não será questionado porque já subentende que seja aquilo. Então, por isso são juízos ou afirmações universais que em qualquer lugar do mundo será aceito e, portanto, é necessário, como o exemplo das duas paralelas. Mas, se a gente pensar tipos de juízo ou tipos de afirmação, nós teremos o juízo analítico, nós teremos o juízo sintético, nós teremos o juízo analítico, sintético a posteriori e sintético a priori. Bom, esses dois tipos, juízo analítico e juízo sintético, né, os tipos de juízo, é aquele que o predicado, ou seja, já está contido no conceito do sujeito. Ou seja, basta analisar o sujeito para deduzir o predicado. Então, exemplo, a afirmação: o quadrado, quando eu digo o quadrado, já subentende que ele tem 4 lados. Eu já imagino o quadrado com 4 lados. Então, quando eu afirmo a frase o quadrado tem 4 lados, ou seja, não houve acréscimo no seu predicado.
Ele apenas reafirmou o que o sujeito já estava afirmando, já estava dizendo. Nem precisava, então, no nosso predicado, porque já se entende. Então, deduzimos necessariamente o predicado, tem 4 lados. Kant, então, chamava os juízos analíticos de juízo de elucidação, pois o predicado simplesmente elucida algo que já estava contido no conceito de sujeito. O outro tipo de juízo é o juízo sintético. É aquele que o predicado não está contido no conceito do sujeito. Nesses juízos, acrescenta-se ao sujeito algo novo, que é o predicado, produzindo-se uma síntese entre sujeito e predicado. Assim, os juízos sintéticos, ele se enriquece, nossas informações ampliam o conhecimento. Então, por isso, Kant também denomina de juízo de ampliação. Enquanto o juízo analítico é de elucidação, o sintético é de ampliação do conhecimento. Então, vamos para um exemplo mais claro. Quando eu digo os corpos se movimentam, por mais que analisemos o conceito corpo como sujeito, não extrairemos dele a informação representada pelo predicado se movimenta. Ele pode ou não se movimentar. Então não é uma condição de corpo, porque eu tenho o objeto. O objeto ele é movimentado por alguém. Por si só ele não movimenta. Então, corpo não tem relação com movimento. Então, houve uma acréscima ao sujeito. Agora, enquanto valor dos juízos, eu tenho, Kant vai dizer que cada juízo tem um valor distinto em 3 categorias: juízo analítico, juízo sintético a posteriori e juízo sintético a priori. Então, juízo analítico. Como exemplo da afirmação que a gente utilizou, o quadrado tem 4 lados, é um juízo universal, então, portanto, necessário, mas serve apenas para elucidar ou explicitar aquilo que já se conhece do sujeito, ou seja, a rigor é apenas importante para chegar à clareza do conceito já existente, mas não conduz conhecimentos novos. Juízo sintético a posteriori, como exemplo da afirmação, o livro tem capa verde, amplia o conhecimento sobre o sujeito, mas a sua validade está sempre condicionada ao tempo e espaço. Em que se dá a experiência, então, portanto, não constitui um juízo universal e necessário. Juízo sintético a priori, como no exemplo 2 linhas paralelas, jamais se encontra no espaço, em outras da matemática, de geometria, acrescenta-se informações novas ao sujeito. Então, possibilitando uma ampliação de conhecimento. E como não está limitado pela experiência, é um juízo universal e necessário. Então, por isso, Kant vai concluir que trata do juízo mais importante para a ciência, a razão pela qual a matemática e a física, por trabalharem com juízos sintéticos a priori, se constituiriam em disciplinas científicas por excelência. E a estrutura, né? Pensar em estruturas do sentir e do conhecer. Olha, Kant buscou saber como é o sujeito a priori, isto é, o sujeito antes de qualquer experiência. Ele vai concluir que existe no ser humano certas estruturas que possibilitam a experiência. São as formas a priori da sensibilidade. E vai determinar o entendimento, as formas a priori do entendimento. Então, trata-se
do chamado apriorismo. Vamos lá, então. Formas a priori da sensibilidade são o espaço e o tempo. Kant vai dizer que se percebermos e representarmos a realidade sempre no tempo e no espaço, essas duas noções vai constituir intuições puras e vai existir com estruturas básicas da nossa sensibilidade. E são elas que permitem a experiência sensorial. As formas a priori do entendimento, de modo semelhante, são os dados captados por nossa sensibilidade. E vão ser organizados pelos nossos sentimentos, pelo nosso entendimento e de acordo com certas categorias, que são as categorias de conceitos puros, existentes a priori no entendimento, tais como causa, necessidade, relação e outros, que vão servir de base para a emissão do juízo sobre a realidade. Mais para frente, veremos então quais serão os limites do nosso entendimento. No próximo vídeo.